Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos os alunos que estão aqui no Instituto Encontro com a Vida. Nós estamos em uma aula presencial, ao mesmo tempo também fazendo a gravação dessa aula para o trabalho online. Eu quero desde já agradecer a todos que estão aqui presentes, que Deus possa abençoar cada um de vocês, e quero também responder a cada um que nos questionou. Pastor, eu posso dar aula depois de concluir esse curso? Claro que pode, você pode sim dar aula, você pode dar uma palestra, mas que você esteja amparado pelo Instituto, que esse Instituto também esteja credenciado, né? Nosso Instituto está credenciado na faculdade FACEL, né? Então, esse curso que nós estamos dando é um curso de oratório e homilética, né? São 65 horas de curso, né? Com o selo do MEC e também com o nome da faculdade, e também está aqui também o nosso também do nosso Instituto Encontro com a Vida, né? Você vai encontrar aqui todo o nosso endereço aqui atrás, vai estar encontrando também o nosso CNPJ do nosso Instituto e também o CNPJ da faculdade, o QR Code também para você escanear e ver que o seu nome está lá na faculdade, né? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós estamos aí uma super promoção, vocês podem estar também fazendo o seu curso, você que vai estar assistindo essa aula, né? Pastor, eu quero fazer o curso, eu sei que a gente vai mandar para você, né? Então nos ajude. Eu quero pedir a colaboração dos irmãos. Eu preciso de mais 50 pessoas inscritas no meu canal. Vocês podem me ajudar, né? Para mim receber uma nova promoção da faculdade. Então preciso de 50 pessoas mais inscritas no meu canal, né? O que acontece, irmão? Os canais aí muitas vezes o pessoal mundano coloca uma besteirinha, tem não sei quantas pessoas, não deve estar ver coisas obscenas, tem um monte de crente que está escrito. Eu não posso deixar de falar isso aqui, pastor, mas é uma aula de oratória, mas é bom você aprender. Através dessa aula aqui, se o meu canal for aumentando cada vez mais, ela vai alcançando mais pessoas, e que as pessoas também fiquem sabendo que nós estamos aqui para falar a realidade, a verdade, né? Na luz da Bíblia, né? Então hoje nós vamos estudar na página de número 57, nós vamos estar estudando a classificação dos sermões, né? Classificação dos sermões nós vamos estar estudando hoje. Vai ser uma aula bem rápida, né? Então nós vamos dar continuidade no assunto de ontem, né? Então, que são as classificações dos sermões, né? Então preste atenção, querido, que nós vamos estar falando aqui para vocês. Para de estar conversando e vamos aprender, né? As obras homiléticas diferenciam 3 tipos de sermões: o sermão temático, o sermão textuário, o sermão expositivo. Lembra que nós falamos ontem a respeito disso, né? Então, o sermão temático são chamados o sermão tópico. Então, independente do texto, né? Então, os argumentos, ele vem do tema, né, do sermão. Por isso chama sermão temático. Já o sermão textuário, os argumentos são tirados do texto bíblico, que são sermão textuário. Nunca mais você pode esquecer isso aí, né? Então, os argumentos têm que partir do tema, né? Sermão textuário, porque os argumentos são chamados de texto. Expositivo, porque gira em torno da exposição do trecho bíblico, da palavra onde você leu. Ele não pode sair dali. Então, preste atenção. O sermão temático gira em torno de um tema, de um assunto, né? Então, creio que vocês entenderam. Então, vamos lá. O sermão temático são aqueles que são distraídos do tema. Você tira dentro do tema. Esse é um sermão temático. Em outras palavras, divide-se o tema, não o texto, né? Então, você vai dividir o tema, né? Então, a fonte do sermão temático não é no texto bíblico, sim no tema que você deu. Qual foi o tema que você deu? Então você vai ter que extrair dali, né? Ao extrair o tema desse texto, mas aí você vai fazer baseado no tema, né?
Então, você tem que ter argumentação do que você vai pregar, deve ser baseado ali numa referência bíblica, né? Então ali vai estar estruturando, vai estar dando base bíblica do texto que você leu, né? Então o sermão temático, ele possui uma ideia central do tema, né? Tá certo? Deu para vocês entenderam? Agora, uma vantagem, uma desvantagem desse sermão, que é uma desvantagem também, é que o pregador, muitas vezes, ele elaborou ali um tema, mas ele não elaborou na Bíblia. Aí ele pode manipular o texto. Isso é um perigo, vai ferir as regras da exegese. Então, quando você for pregar um sermão temático, você tem que ter vigilância, né? Para você conseguir fazer uma exegese correta, fiel na palavra de Deus, né? Eu vou dar um exemplo do sermão temático, mais um exemplo para vocês. Qual é o tema desse sermão, gente? Aí, qual é o tema desse sermão? A importância da oração, né? Então, nós falamos aqui que antes começa com o quê? Né? Então, o sermão, a classificação do tema. Qual é o tema? A importância da oração. Qual o texto? Daniel capítulo 6. Né? Aí na introdução, o que eu vou dizer? Nós vamos dizer, querido, a necessidade da igreja viver em oração, né? Então, eu vou falar para a igreja o bom ato da oração, né? Porque eu estou dentro ali do texto. Aí, dentro disso aí, eu vou estar contando a história onde está no capítulo 6, versículo 10 de Daniel, né? Agora, qual é o assunto central do tema? Eu vou estar desenvolvendo o tema. Como é que eu vou fazer? Se o sermão é temático, então a argumentação desse tema parte do tema do sermão. Então, vamos lá. Primeiro ponto, letra A. A oração é o melhor remédio, né? Por quê? Porque o tema fala de oração, né? O assunto central do sermão parte do tema, que é um sermão temático. Então, primeiro tópico, a oração é o melhor remédio para a ansiedade. Qual é o subtópico desse tema? Daniel ficou ansioso com a situação e foi orar. Então, o subtópico está relacionado com o primeiro tópico. Aí eu vou fazer uma aplicação desse capítulo 6 e 7. A Bíblia diz que não andeis ansioso, né? A Bíblia nos incentiva a orar, né? Então, nesse primeiro tópico, eu falei sobre a oração, eu falei do subtópico, que é o que fica ansioso, né? E agora eu vou estar fazendo uma aplicação, né? A Bíblia diz que nós não podemos, né, deixar de orar. A Bíblia nos incentiva a orar. Vamos para o segundo tópico. Qual é o segundo tópico? Segundo ponto. Antes da ação, recuou a oração. Qual é o subtópico do versículo tópico? Daniel, antes de tudo, orou. E agora eu vou fazer uma aplicação. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. A oração deve ser a nossa primeira atitude. Então eu estou trazendo para mim e para você para o tempo de hoje. Agora eu vou fazer a conclusão. O que eu tenho? O resultado da oração foi o livramento de Daniel na cova dos leões. Deus responde a oração, Deus livra o homem da cova dos leões, Deus te livra das perseguições, né? Deus livrou Daniel, vai livrar você também, vai livrar mim, vai livrar você. Essa é a conclusão.
Então, o que você vai dizer para a pessoa que vale a pena ter o hábito de oração, de você orar, né? Ela está relacionando aqui com a introdução que nós fizemos aqui. Agora, na conclusão, eu vou dizer, o que a Bíblia está nos ensinando, que eu tenho que estar mostrando que a Bíblia está me encaminhando. Eu vou dizer, olha, a Bíblia está dizendo que vale a pena o teu hábito de orar, de relacionar com Deus, né? Presta atenção, eu comecei falando em oração, estou terminando falando em oração, né? Aí, o que eu vou fazer? Convidar a igreja, depois que estou encerrando o meu sermão, para orar, e vou convidar quem é que quer aceitar o Senhor como Salvador. Tudo isso nós falamos ontem, né? Isso aqui é um apelo também à igreja, à prática da oração, né? Aqui tem outro exemplo também do sermão temático, né? Mas vamos falar sobre o sermão textual, né? Vocês entenderam o que é o sermão temático. Agora nós vamos, por favor, gostaria que você prestasse atenção para você entender a respeito do sermão textual, né? Então você tem que prestar atenção para você entender, para depois você não aprendi nada. Então eu estou aqui esforçando, fazendo o que eu posso fazer para estar mostrando para os irmãos. Enquanto muitas vezes nós estamos perdendo tempo com outra coisa, procure entender o que eu estou falando aqui. A diferença da classificação dos sermões, né? Sermão temático, e agora nós vamos mostrar para vocês como é um sermão textual. Hoje os argumentos são tirados do texto bíblico. Hoje os argumentos são tirados do texto bíblico. Esse é um sermão textual. Entendeu? Mas esse sermão, o temático parte do tema. Agora esse aqui, né, eu vou mostrar claro para vocês que esse sermão que eu estou dizendo aqui, cujo sermão, argumentos são tirados da Bíblia, é um sermão textual, né? Mas é muito importante. O que é um sermão textual? O que é? É um sermão que você vai tirar do texto da Bíblia. Você vai tirar de dentro do texto da Bíblia e vai estar pregando ali dentro do texto da Bíblia. Esse é um sermão textual, né? Mas tem muitas coisas que eu vou passar aqui para vocês aí, né? Então é muito importante. Muitas vezes nós queremos pregar, mas uma das primeiras coisas que você precisa de fazer, como eu disse aqui, é um esboço. É você fazer a classificação do seu sermão. Qual é o seu sermão, né? Eu vou estar pregando sermão temático, vou estar pregando sermão textual, vou estar pregando sermão expositivo. Você tem que saber, né? Então é muito importante, irmãos. E quero pedir vocês que está aí, vocês vão acessar essa aula, preciso, né, de dar um curso. O próximo curso que eu quero dar, sem ser de missiologia, é um curso hoje de faculdade. Qual curso que eu vou dar? Eu já dei esse curso aqui, peraí, deixa eu lembrar aqui. Curso de escatologia, né? Então vamos lá, sermão textual. Vamos lá, eu preciso que vocês nos ajudem, né? Esse tipo de sermão textual são as mesmas regras dos princípios básicos da Bíblia. A divisão é a mesma. Presta atenção.
é aquele que se baseia em perguntas que está no texto. Aí você vai, aonde, o que, quem, o que, para quem, que data, quando foi que aconteceu, qual é a cidade. Então você tem que se basear nas informações do texto. As respostas são dadas aqui, ó, que o texto é constituído. Então, o sermão textual, ele deve conter texto, tema e divisão, e conclusão, como os outros, como os demais, né? Sendo que tanto o tema quanto as divisões são derivados do texto. Não é mais do tema, é do texto. Presta atenção. Você tem que seguir rigorosamente a ordem ali. Eu vou deixar um exemplo aqui para vocês. Sermão textual. Romanos capítulo 1, versículo 16. O que diz lá? Não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação todo aquele que nele crê. Aqui, qual é o tema geral aqui? Crer no Evangelho. Eu dei o tema conforme está o texto que eu li. Então, crer no Evangelho porque é o poder de Deus. O tema da mensagem não é tirado de outro lugar, a não ser do texto. Aí tem que ter o desenvolvimento do sermão. Aí tem que ter a introdução, né? O desenvolvimento do sermão. Os seus pontos sugerem: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê. Então, o sermão textual é útil para explicar a Sagrada Escritura, pois fundamenta-se nela, na palavra de Deus. Então, exige do pregador um profundo conhecimento da palavra de Deus, né? Então, você deve estudar constantemente a Bíblia, né? Agora, você vai pegar um sermão textual. Você tem que gostar muito de estudar a Bíblia. Você tem que pregar o que está ali, né? O que você leu. Então, um exemplo de um sermão textual, né? Aonde está o texto? Presta atenção. Mudou a ordem aí, não sei se você percebeu, né? Lá no sermão temático, primeiro aparece o tema, depois o texto. Aqui não. O sermão textual, primeiro aparece o texto, escrito aí 2 versículos, né? Por quê? Porque o sermão é textual, né? Então o tema vem depois. Aí qual o tema que está escrito aí? Buscando a atitude de Cristo. Na introdução, a preocupação de Paulo, o modelo que os filipenses seguiam. Quem é o seu modelo? Aqui está uma introdução. Você vai falar sobre a preocupação de Paulo com aqueles crentes. Aí depois eu vou fazer uma pergunta: quem é o seu modelo? Qual é o modelo que você está seguindo? Aí eu vou para a argumentação, desenvolvendo os tópicos, né, que é um assunto central do sermão. Então, no primeiro tópico, a Bíblia vai dizer que ele se esvaziou, né? Eu estou aqui no sermão textual, né? Então, o primeiro ponto, ele se esvaziou. Subtópico, devemos renunciar ao nosso eu, né? Mateus 16, 24. Segundo tópico, se humilhou. Qual é o subtópico? Terceiro tópico, em busca da humildade. Mateus capítulo 18, verso 4. Terceiro tópico, obedecer. Subtópico desse terceiro tópico: às vezes a obediência é fazer o que não queremos. Dando exemplo de Jonas. Jonas teve que fazer o que ele não queria. Conclusão: Cristo é o nosso maior exemplo para ser seguido. Então,
Vocês perceberam que a conclusão está de acordo com o que está no texto bíblico? Aí eu vou fazer o apelo. Qual o apelo? O que é o apelo? É o convidar os ouvintes a chegar, se aproximar de Cristo. Então Cristo, Ele deu exemplo, esse é o modelo para nós seguir. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo em nós. Então aqui eu estou convidando os ouvintes a buscar a Cristo. Aí eu encerro o meu sermão. Então deixei o exemplo de um sermão textual para vocês. Agora, tem outro exemplo, e depois vocês vão meditar, né? Está aí na apostila de vocês, né? E o sermão expositivo, né? Agora vamos ver o sermão expositivo, né? O sermão expositivo tem o objetivo de exposição, ou de expor, de trazer a expressão do texto sagrado. Ele é excelente para nós explicar a Bíblia Sagrada. Então ele trata-se da explicação de uma verdade bíblica, né? De 4 ou de mais versículos. Então ele é excelente para a explicação da Bíblia Sagrada, para o objetivo. Esse tipo de sermão é a exposição da Bíblia, do texto sagrado. Por isso que chama-se sermão expositivo. Ele vai expor o assunto. O sermão expositivo, os principais, tem que se derivar principal ali da Bíblia. Todas as ideias têm que estar ali. A fonte do sermão, né, é uma passagem que vai se dividir em torno de um tema central, né, onde está ali, né? Por exemplo, eu vou ler a história da mulher do fluxo de sangue. Então eu vou escolher naquela história um tema dentro daquela história. A fonte do sermão expositivo é uma passagem, né? Então você vai estar dividindo essa passagem, né? Aí eu vou encontrar naquela passagem bíblica um tema central, né? As divisões das argumentações devem ser desenvolvidas, extraídas da passagem bíblica nas divisões. Então, as divisões da argumentação seja o assunto central. Tem que ser obrigatoriamente ser tirada aqui de dentro para o sermão ser exclusivo. Nas divisões podemos usar a palavra bíblica, né? Como podemos também usar a nossa própria palavra, porque é uma ideia, né? Mas porém tem que estar dentro da passagem bíblica, né? Então esse sermão ele é bastante apropriado para culto de ensino. Você vai ensinar ali dentro daquele texto, né? Você não pode fugir dele, né? Então o sermão expositivo, um exemplo para vocês aqui. As subdivisões não podem ter base em outros textos bíblicos, tem que ser baseado ali, aonde você leu, né? Então, se eu estou lendo, falando sobre as boas aventuranças, o meu sermão ele tem que continuar ali, o sermão expositivo. Eu vou expor ali aonde eu estou lendo. Então, tudo que você falar tem que sair daquela passagem. Isso aqui é uma suposição que eu estou dando para vocês. Então, no sermão expositivo, você pode usar no mínimo 4 versículos ou até mesmo um capítulo inteiro. Ou até o capítulo inteiro. Por quê? É um sermão expositivo. Você vai estar expondo o que você leu, né? Você vai estar falando, tem muita coisa para falar sobre a boa-aventurança, né? Aí você vai estar explicando cada detalhe que tem ali, né? Então, você vai dizer para as pessoas, você vai trabalhar, vai mostrar para eles, vale a
pena você ser um bem-aventurado, vale a pena você ser perseguido, vale a pena você chorar, e ali você vai estar mostrando dentro daquele sermão, você não vai fugir daquele sermão, né? Esse sermão positivo não pode ser, ele tem que ser objetivo. Você tem que falar verdadeiramente o que a passagem quer dizer. Segundo a exegese, é muito claro a respeito disso aí. Segundo os estudos escatológicos também, a palavra de Deus diz que o Senhor é fiel com a sua palavra, né? Então, a palavra ela é totalmente interpretativa, né? Então, não adianta você querer colocar outros argumentos, um sermão expositivo, né? Você tem que estudar aquela passagem cuidadosamente para você trazer ali dentro, para você ter êxito no sermão expositivo, né? Então, o contexto do sermão expositivo tem que ser explorado. Então, você tem que explorar ali. Então, esse é um sermão expositivo, né? Tem aí na apostila de vocês tem o modelo do sermão expositivo, né? Um tema: a batalha espiritual do cristão, né? Aí depois você vai para a argumentação, texto, né? Top 1, top 2, top 3, né? Então, tudo isso aí. A postura de um cristão, né? Eu estou falando aqui do sermão expositivo, preste atenção. Eu vou estar aqui estrichando esse versículo. Ó, versículo 10 a 13 fala sobre a postura de um cristão. O que eu tenho lá no subtópico? Que eu tenho que ser firme, você tem que ser firme, você não vai lutar contra o seu irmão, você não vai lutar contra a igreja. Eu vou para o segundo tópico: a armadura do cristão. Quais são? Eu estou destrinchando o texto aqui para vocês. É um sermão expositivo da palavra de Deus. Eu vou interpretar a palavra. É por isso que tem que ter oração, jejum, para você interpretar a palavra. Aí vem a armadura do cristão, 14 a 17. Tem que ter um caráter, tem que ter caráter. Ele tem que ter um caráter que vai chamar a atenção das pessoas. Aí depois eu vou para o terceiro tópico: a vida de oração de um cristão, né? Você está percebendo que eu continuo aqui em Efésios 6? Eu não saí de Efésios 6. Então, cada versículo, né? Porque é um sermão expositivo. Eu estou expondo a revelação do que está aqui dentro de Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir. Terceiro ponto: a vida de oração do cristão. Versículo 18. Está aí em Efésios capítulo 6. Você deve ser persistente. Eu vou estar passando para a igreja. Você deve ser persistente. É isso aqui que Paulo está dizendo. Aí por último eu vou para a conclusão da passagem aqui. Isso é um sermão expositivo, né? É um sermão expositivo. Tem um exemplo aí no sermão expositivo bem explicadinho para vocês aí, ó. Salmo 23: Senhor meu pastor, nada me faltará. É um exemplo, tá aí para vocês verem. Que é um exemplo expositivo. Aí depois eu vou para o tema. Meu irmão, hoje eu quero falar o tema, eu vou colocar pastor como excelência. Aí eu vou trazer uma introdução, vou fazer uma introdução. Ver o argumento, primeiro tema, argumento, né? Então, a argumentação que eu vou destacar aqui no Salmo 23, que eu vou falar para as pessoas, é a natureza do pastor. Eu vou falar sobre a natureza do pastor. Dentro desse assunto, eu tenho dois subtópicos. Ele era um pastor divino. Ele é um pastor pessoal. Ele cuida de cada um de nós. Tem um hino de Daniel e Samuel que ele diz que ele entra no gelo, ele entra no fogo, desce no espinhadeiro, passa no meio de tudo, entra no meio do mar e sai do lado de lá. Ele sabe quantas veias tem no seu coração.
Aqui, ó, isso aqui é uma suposição que eu estou dando para você. Eu vou dizer, gente, ele cuida de cada um de nós. Então, o índio de Daniel Samuel, eu vou dizer, ele sabe até quantos quilos de cabelo que eu tenho. E que ele ouve também as minhas orações sem confundir as orações de ninguém. Deu para você entender, meu irmão? Entendeu? Então, isso aqui eu estou entregando para vocês um sermão expositivo. Né? Então, estou aqui trazendo algo de especial para vocês nesse salmo. Né? Ele é um pastor divino, ele é um pastor pessoal. Né? Segundo ponto, né? Ele é a bênção do pastor para as suas ovelhas. Né? Aí vem também sobre o descanso, a direção, a segurança, a fartura em honra. Né? Olha só, quanto subtópico tem aqui? No tópico 2: descanso, direção, segurança, fartura e honra. Aí eu vou para o terceiro ponto, né? O futuro das ovelhas, versículos 5 e 6. Aí eu vou dizer que nós estamos cercados pela bondade, a fidelidade do pastor, entendeu? Na presença do pastor, né? Então tudo isso aí, preste atenção que eu não saí do Salmo 23, né? Então, sendo assim, eu estou dando aqui só um exemplo, porque aqui daria para me pregar 1 hora aqui dentro. Se você buscar, você vai ter muito argumento para você estar pregando, né? Entendeu? Então, e tem outro exemplo também aí, o perigo da divisão da igreja. Texto bíblico, Coríntios capítulo 1, versículo 6, 10, né? Aí depois vem a introdução, né? O ponto dos versículos, né? Qual é a diferença do sermão expositivo para o sermão textuário ou sermão temático? O expositivo, você viu que 1 Coríntios 1, versículo 10 a 17, eu vou esmiuçar o texto, né? Até o versículo 10 até o 17. Esse é o sermão, né, expositivo, né? Aspecto a ser abordado nos sermãos, né? Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3 a 6, né? São os aspectos a ser abordados. A autoria, né? O sermão expositivo, você vai esmiuçar o texto. Você vai esmiuçar o texto, você tem que falar quem é o autor, qual é a data, qual é aproximadamente do evento, o local que aconteceu, né? Então, nessa primeira carta de Coríntios capítulo 6, capítulo 11, tem a autoria lá. É só você pegar. Aí o que você vai fazer? Vai dar um breve testemunho de Paulo, né? Quando foi escrita essa carta? Foi aproximadamente 55 a 57 depois de Cristo. Qual local? Paulo se encontrava na província da Macedônia, provavelmente em Filipos. Então, eu tenho que estar explicando, né? Destinatário, para quem ele escreveu? A igreja que se encontrava em Coríntios, da qual Paulo foi fundador, né? Então, ele agora está na região de Filipos, né? Ele escreve essa carta aos Coríntios, né? Qual é o tema da carta? Igreja problemática, né? Então, o principal assunto que Paulo queria tratar nessa carta era essa aqui, ó. Era sobre os problemas que estava tendo na igreja, né? Página 76 está aí, né? Então você vai estar testando, ele estava ali confrontando, né? E mostrando, né? Aí você vai ter que mostrar o histórico da igreja de Coríntios. Isso é muito importante. Quando a gente vai celebrar a Santa Ceia, a gente mostra porque Paulo foi lá e colocou tudo organizado, né? Aqui também, querido, nesse sermão expositivo aqui também tem que ser assim, né? Então, se eu for pregar um sermão expositivo,
eu vou dizer quem é o autor daquela carta, né, ou daquele livro, né? Eu tenho que dizer quando ela foi escrita aproximadamente, né, qual foi o local que se encontrava, né, ali para estar escrevendo, né, para quem é, né, o destinatário, para quem é que você está enviando essa carta, qual é o principal tema daquela carta e o contexto histórico da igreja de Coríntios, né, que estava vivendo. Sendo assim, meus queridos, as pessoas vão estar entendendo melhor a mensagem que você vai estar pregando. E a pessoa vai saber que você tem conhecimento e que você domina o que você está falando. Então, qual é a finalidade de cada um, de um bom orador? Né? É entregar uma mensagem que todo mundo vai simplesmente ser impactado por ela. Mas para isso é necessário que eu e você, queridos irmãos, irmãs, nós temos que ter um sermão organizado, né? Com tema, com versículo bíblico, né? Com assunto central, né? E depois o apelo, né? Se você, eu não vou pedir para você escrever, que tem aí na apostila aí, entendeu? Mas a ordem do sermão é essa aí, né? Pastor, como é que eu faço para me montar um esboço? Eu vou dizer para você que comece assim, ó, pega aqui, ó. Eu quero montar um esboço para me pregar, pastor. O que é que eu vou fazer? Esse é um conselho que eu vou te dar. Você vai pegar um caderninho, versículo bíblico. Qual versículo bíblico você vai pregar? Qual capítulo? Qual a história da Bíblia que você vai narrar? Então você vai começar com tema, introdução, assunto central, é top 1, top 2, top 3, top 4, conclusão e o apelo. Esse apelo é você chamando as pessoas para fazer uma observação da sua vida, ao arrependimento, né? E as pessoas vão estar observando através da palavra que você pregou. Pastor, como é que eu faço para fazer um esboço rápido, simples? Você faz, irmãos. Se você quiser, você faz. É só você estudar a palavra, né? Como é que eu faço, pastor, para me preparar um sermão para esse domingo agora? Anota aí. Qual capítulo e o versículo que você vai pregar? Você começa pelo capítulo e o versículo. Tema. Toda vez que você vai pregar, irmão, você tem que ler a passagem bíblica. Efésios capítulo 5, versículo 6 a 10. Nos demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu revestir toda a armadura de Deus, para que estais firme contra a cilada do diabo. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra potestades, hostes espirituais da maldade, né? Então, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que depois de ter feito tudo isso, ficar firme e resistir os dias maus que há de vir, né? Eu estou citando aqui pela mente, né? Mas deu para você entender. Aí depois que eu li tudo isso aí, o que é que eu vou fazer? Qual é o tema da minha mensagem? Eu vou chegar com meus irmãos, nessa noite eu vou ministrar uma mensagem nesse tema. Aí eu vou citar o tema, né? Tem alguns que querem falar mais elegante, mais chique, né? Meus irmãos, essa noite Deus me deu uma mensagem subalterna ao tema a qual eu vou estar pregando. Aí eu vou dizer, esse tema tem que ser bem chamativo, irmão, né? Você precisa. Aí o pessoal já fica todo mundo de olho. Não, eu quero ouvir que tema é esse, né? Por exemplo, as características de um verdadeiro soldado. Porque Efésios capítulo 6, ele está falando sobre o quê? Ele está falando sobre um militante do exército de Deus, um soldado.
Então, é batalha espiritual, irmão. Aí, naquele texto, o que é que eu vou fazer? De Efésios 6,10. Ele está comparando você como um militante, como um soldado do exército de Deus. Mas para isso vocês têm que estar preparados. Ele fala de espada, fala de calçar os pés, ele fala de escudo, capacete, né? O escudo da fé, né? O bom soldado tem que ter fé, irmão, para ir para a guerra, para a batalha, né? Então o texto, ele está comparando ali um militante, um soldado do exército de Cristo. Então eu li o texto bíblico, né? Eu já li Efésios 6,10. Efésios 6,10, qual é o tema? As características de um verdadeiro soldado. Aí todo mundo vai querer saber que característica é essa. Eu faço uma rápida introdução. Irmãos, está nos trazendo aí esse texto, a lição, né, a respeito de uma batalha espiritual. Batalha espiritual hoje está presente na vida de todos nós. Quem é que nunca passou uma fase como essa? Você está pensando que é só você que tem problema, que é só você que tem luta? Não, meu irmão. Você está pensando que é só Davi que enfrentou o gigante? Não, irmão. Nós também, como um bom soldado, nós enfrentamos todos os dias. Nós temos luta todos os dias, todos nós temos luta, todos nós temos batalha. Batalha espiritual, algo presente na vida do cristão. Então, o segredo que Deus quer nos ensinar aqui é as características de um bom soldado. Aí eu vou falar sobre a primeira característica do bom soldado. Primeira característica: o bom soldado é um homem de oração. O texto várias vezes aí fala sobre oração. Texto de Efésios capítulo 6. Orando em todo o tempo, orando com oração súplica, vigiando. Então a Bíblia está falando sobre oração. Então tem que mostrar, o bom soldado tem que viver em oração. O bom soldado carrega o escudo da fé, que é a palavra de Deus. Estou simplesmente mostrando para vocês que é simples muitas vezes. Você pega um texto bíblico, e trazer uma introdução. Assunto central, esse aqui que nós estamos falando. Primeiro, texto bíblico, tema. Aí depois vem introdução, assunto central e conclusão. É isso aí. Isso é esboço. Se você fizer isso, você vai pregar uma mensagem maravilhosa, irmão. Mas para isso eu preciso fazer isso aqui. Você também precisa de fazer. Esse negócio, para me encerrar aqui, esse negócio do crente, irmão, isso não entra na minha cabeça, isso nunca entrou. Dá oportunidade, irmão, para pregar. Irmão, vou abrir a Bíblia aqui. Onde eu pregar, Deus vai falar comigo. Isso é coisa de preguiçoso. Eu preciso de... É por isso que eu falo, eu fico sem graça quando eu vejo o irmão pegar aqui a Bíblia e fica folheando a Bíblia. Ou durante o culto fica aqui folheando a Bíblia. Ele está mostrando para mim que ele é um despreparado. Você tem que todos os dias... E outra coisa, te dá oportunidade, você como obreiro ou como pastor, já cansei de ouvir isso, irmão. Eu tenho 31 anos de ministério. De até pastor falar, me pegou despreparado. Pelo amor de Deus, preste atenção, meu irmão. Em nome de Jesus, você que está me assistindo agora, você que vai estar me assistindo, não tem esse negócio me pegou despreparado, não. O bom soldado, como nós lemos aqui, tem que estar preparado todo dia. A sua espada tem que estar afiada. Você precisa, querido, trazer a sua vida em consagração, jejum e oração. Haverá perseguição, pastor? Claro que sim, querido. Mas o mais importante que você vai vencer, você está com a munição, que é a palavra de Deus. O que é oratória? Oratória é uma ciência, é uma arte. Trata-se de uma disciplina que nos rege,
para uma melhor expressão bíblica, ou até mesmo de falar. Nós aprendemos também o que é homilética. O que é homilética? Vocês lembram, irmãos? A homilética, nós também aprendemos a respeito da postura. Falamos muito aqui, a postura de um pregador. Nós aprendemos sobre a voz, a tonalidade de voz, como segurar o microfone, tudo nós falamos aqui. Então, eu já mostrei que para você segurar o microfone, você tem que segurar 3 dedos aqui, ó, da boca, 3 ou 4 dedos. Agora, não é colocar dentro da boca, não. É assim que eu preciso usar o microfone. Agora, como eu disse, durante a explosão do sermão, tem um momento que é um momento de explosão mesmo, aí você vai se aproximar mais do microfone. Eu falei aqui. Depois da explosão, vamos voltar de novo para o microfone para a posição. Agora, tem uns que são tão preguiçosos que seguram o microfone quase na barriga. Não aguenta segurar o microfone, segura quase na barriga. Aí começa a gritar, e até ofender o instinto das pessoas. Coloca no umbigo aqui o microfone. Está pregando, o microfone está com... Ninguém entende nada, irmão. Ninguém entende nada que ele está falando. Isso é falta de postura. A não ser que você está pregando uma igreja que tem som para todo lado. Agora, você vai colocar o microfone cá na cintura, só que vai entender quem está aqui na frente, quem está próximo de você. Quem está lá não vai entender nada. Então nós temos que prestar atenção. O microfone isso é até higiênico, querido. 3 dedos antes da boca, ó, aqui, 3 dedos aqui, ó. Entendeu? Agora, vou tornar a repetir para você aqui. Nós aprendemos, se você colocar em prática, você aprendeu uma exclusão oratória, então você vai se dar bem. Eu vou repetir o que eu falei aqui quase no começo aqui. Tem pessoas que chegam muitas vezes chegou para mim: pastor, eu vou pregar numa cruzada tal dia, você ora por mim, tal. Outra hora, quando ele vai pregar: meu irmão, eu estou aqui nesta cruzada para trazer uma mensagem vindo do céu. Meu irmão, ele vai pregar numa cruzada em rua, ele começa assim, ele não termina o sermão dele. Ele não vai aguentar. Quem tem que ser responsável a levar a minha voz às pessoas é o aparelho de som, não é eu não. Entendeu? Mas tem pessoas que acham que se ele não gritar, as pessoas não vão ouvir. Entendeu? Tem pessoas que, como eu disse, ele vai pregar na praça e já começa gritando, termina sem voz. Termina sem voz. Então, nós temos que ter muito cuidado, irmão. O sermão, você tem que pregar que as pessoas vão estar entendendo. Você traz um tema, que muitas vezes está totalmente fora do que você leu. É por isso que você tem que estudar. E outra coisa, meu irmão, para mim encerrar aqui, presta atenção, irmão. Se o pastor te deu 30 minutos para você pregar, a igreja está super lotada, o pregador está empolgado, aí o pregador já pega o microfone: irmãos, eu tinha uma palavra aqui revelada de Deus, mas como o pastor só me deu 30 minutos, não vai dar. Você não pode fazer isso, irmão. Não, você não pode de jeito nenhum. Não, pastor, não. Eu tenho que falar: irmão, eu vou fazer aqui o que Deus colocou no meu coração para me fazer dentro desses minutos que o pastor me deu. Porque isso aí é falta de ética. Porque muitas vezes o pastor te deu 30 minutos, porque Deus permitiu que ele te desse 30, dentro desses 30 minutos, pode aceitar 10 almas ou 20 almas, e você ia pregar 2 horas e era escorraçar as pessoas da igreja. Então eu tenho que respeitar.
entendeu? Quando o pastor me dá para me entregar muitas vezes, eu costumo deixar 3, 5 minutos. Eu não entrego. Se ele me dá 30 minutos, eu prego 25. Entendeu? Então aqui nós estudamos sobre os problemas da prédica, né? Nós falamos quais são os problemas da prédica, né? O pregador tem que estar atento, irmão. Ele vai pregar a mensagem, ele não se prepara, né? A prédica é para você se preparar, é falta, né? Falta da aplicação da Bíblia, falta de um bom planejamento. Falamos também sobre a verdade que os pregadores devem saber, irmãos. Estou fazendo um resumo aqui para vocês, né, para me estar encerrando. Então, muitas vezes eu falei que o sermão falso vai trazer falsas libertação, não vai libertar ninguém. Então, o ministério bem sucedido, você quer ter um ministério bem sucedido, entregue a sua vida totalmente a Deus, né? Eu disse aqui que existe pregador desagradável. Tem, né? Você quer ver um pregador desagradável? Acabei de falar há poucos minutos, né? O pastor te dá 40 minutos para você pregar, você prega 1 hora. O pastor não te deu 40? Você passa a ser desagradável. Aí você, pastor, o pastor só me deu 20 minutos, prega os 20 minutos, meu irmão, né? Aí cria uma expectativa nas pessoas. Meu irmão, o pastor me deu 20 minutos para pregar. Sabe o que ele está fazendo? Ele está criticando o pastor. Mas como ele me deu 20 minutos, eu sou obediente. Ele já está sendo desobediente. Já está falando mal do pastor na igreja. Não é que falou mal, mas é que ele quis jogar a igreja contra o pastor, escachar o pastor. E depois ele faz a promessa e ainda não cumpre. O pastor deu 20 minutos, quando pensa que não, ele prega 35, 40. Se você passar disso, você é um pregador deselegante, desagradável. O pastor não vai te chamar mais, não vai te chamar mesmo para pregar. Porque eu, pastor Aguinaldo, eu faço assim. Se eu der a oportunidade de uma pessoa para trazer uma saudação aqui, ele passou 10, 15, 20 minutos, 10 minutos, eu estico a saudação de 3 a 5 minutos, ele vai demorar muito para ter uma oportunidade aqui, porque ele não respeitou, né? Então, irmãos, nós já deixamos bem claro, né, a argumentação da mensagem, né? Você tem que ter uma mensagem, tem começo, meio e fim, né? Tem pregador desagradável que você não sabe qual é o tema, você não sabe qual é o meio, qual é o fim, quando ele está começando, quando ele está terminando, você não sabe nada disso. Qual que é a missão da homilética? Conservar o pregador na rota traçada. Tudo isso é importante, irmãos. Então, que nós colocamos em prática tudo que nós aprendemos aqui, né? E para mim encerrar, você que vai estar vendo esta aula, né? Coloque em prática o que nós falamos aqui, né? Isso aqui não é um curso de qualquer maneira, não é um curso tirado no robô, lá no computador, não. Isso aqui foi um curso tirado através de jejum, oração, né? Grupos de oração, tá aqui, ó. São 80 folhas, daqui, 80 páginas melhor, né? A apostila, né? Entendeu? Então, você vai estar estudando mais, né? Então, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, mas que vocês venham usar, né? Essa apostila, não pega ela lá e joga ela lá não, irmãos. De vez em quando você vai pegar ela e vai ler, né? Então, é importante isso aí para cada um de nós. E para mim estar encerrando aqui, eu quero desde já agradecer a Deus, agradecer a todos, né, em nome de Cristo Jesus que está presente. Alguns que estão fazendo curso online, a minha esposa mesmo está fazendo online o curso, né? A minha esposa é professora,
Ela está fazendo. Todos os cursos que é reconhecido pelo MEC, ela faz. Por quê, pastor? Porque serve para ela como professora. Né? As pessoas não sabem. Né? Se você for fazer um curso em qualquer outro lugar, aí o mais barato de oratória, que é muito, vou deixar bem claro, bem ralinho, é R$ 1.300. O mais barato que tem é R$ 790. Não tem a metade do que tem aqui, irmão. É só você pesquisar. Entendeu? E não tem o selo do MEC também. Também não tem também a faculdade também não. Eu estou falando porque eu já fiz. Aqui é o meu quarto curso de oratória que eu estou fazendo. Agora eu estou dando, pois é o quarto. Né? Então, meu irmão, muitas vezes nós perdemos por não procurar conhecer a palavra de Deus. Mas que Deus possa estar nos abençoando, que esse curso de oratória e homilética e também hermenêutica, que está aqui dentro também desse curso, que você venha aproveitar em nome de Jesus. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Vou estar encerrando essa aula. Aqui está o certificado. Tá vendo? Vou mostrar mais uma vez. O meu telefone é 27 99 99 85514. Esse é o meu telefone, que tem também o WhatsApp. Tá? O nosso certificado já está aqui, irmão. Terminou o curso, o certificado está aqui, porque eu adiantei o certificado, está aqui, ó. Tá vendo? Tem pessoas que dão o curso e muitas vezes recebem e o certificado não aparece. Mas que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Em nome de Jesus, estarei encerrando. Vocês dão sua salva de palmas para Jesus. Foi forte. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Cristo Jesus. Vamos mostrar um pouco nossos alunos aí, que a nossa aula está sendo presencial. Tá vendo? Tá aí, ó, nossos alunos. São aula presencial. Que Deus possa estar abençoando poderosamente em nome de Cristo Jesus. Eu quero agradecer a cada um de vocês e pedir que vocês compartilhem essa aula, nos ajude também, se inscreva no nosso canal em nome de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Assim estou encerrando esse curso de oratória, agradecendo a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.